Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec. No vídeo de hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa série de vídeos onde nós temos como objetivo desenvolver um site de empréstimos de livros, onde seremos capazes de cadastrar um novo empréstimo, editar, excluir e listar esse empréstimo, os empréstimos cadastrados aqui na página principal, certo? No último vídeo, ou seja, no primeiro, nós finalizamos ele dessa forma aqui. Então, nós conseguimos listar aqui os itens, mas não cadastrar eles aqui pela tela ainda. Os cadastros que nós fizemos foram tudo pelo banco, então se eu acrescento um novo dado aqui no banco, ele vai aparecer aqui na lista novamente. Vai aparecer aqui na lista conforme está listado aqui. No caso, como está listado 3 itens, é porque aqui na nossa tabela, se nós fizermos um select aqui nela, nós vamos verificar que nós já temos esses 3 registros ali inclusos, certo? Então, são esses registros que estão aparecendo na tela. E caso eu faça uma deleção, eu delete aqui um dos registros que está ali, where id igual a 2, ou seja, eu vou estar excluindo esse registro aqui da Lorena. Se eu fizer esse delete aqui, executou, uma linha foi afetada, e daí eu der um refresh aqui na tela, ele vai sair aqui o registro, perfeito? Então, agora no vídeo de hoje nós vamos tornar tudo mais prático, sem necessariamente nós termos que entrar no banco de dados e fazermos por aqui, porque não é o que vai acontecer quando um usuário estiver utilizando o nosso sistema. A gente vai ter um botão aqui especificamente para realizar o cadastro, onde vamos cadastrar e daí vamos colocar todas as informações. Aqui nós temos o nosso projeto base, então a gente vai conseguir ver aqui como vai ficar ao final. Então a gente vai ter essa tela home aqui bem bonitinha, apresentável. Aqui nos empréstimos, mesma coisa, vamos ter os botões aqui certinho para cadastrar, editar e excluir. Então daí no caso vai funcionar da seguinte maneira: a gente pode ir em cadastrar, pode colocar aqui vários nomes e algum livro, dar um adicionar e basicamente esse registro vai ser adicionado à nossa listagem. Perfeito? Então daí, esse aqui é o nosso projeto base, é o que a gente vai estar seguindo no decorrer dessa aula. Lembrando que nós estamos utilizando como ferramentas a linguagem de programação C#, certo? Então, a gente está usando o C#, estamos utilizando o SQL Server para utilizar ali o nosso banco de dados, e são essas duas ferramentas que nós estamos utilizando, perfeito? Então, beleza, vamos iniciar. Nessa aula de hoje eu quero conseguir realizando as 3 operações já. A de listagem nós já temos aqui, mas eu quero as próximas 3 operações, que é o de cadastrar um novo empréstimo, editar e excluir um empréstimo, perfeito? Então, o CRUD completo nós queremos realizar nessa aula, perfeito? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer aqui no nosso código, certo? A tela index, que é a tela que nós estamos aqui, que é a tela de empréstimo, na realidade, a tela index é esse home aqui, nós vamos editar ela mais para frente, mas a tela de empréstimos aqui, o barra empréstimos em que nós estamos, nada mais é do que essa parte aqui, tá? Então, para você saber certinho onde que você está localizado, você pode estar utilizando como base a sua URL. Então, aqui a gente tem o nosso localhost, que nós estamos rodando na máquina local, e logo depois nós temos um barra empréstimos. Isso quer dizer que nós estamos na view de empréstimo, certo? Como que a gente sabe como localizar isso no nosso código? Porque, claro, nesse projeto que nós estamos fazendo agora é um projeto pequeno, então é bem mais fácil se localizar, mas em um projeto maior é bacana ter entendimento sobre a estrutura de páginas para que consiga se localizar de acordo com o que você estiver desenvolvendo, ou caso você precise resolver algum bug numa tela específica, você não precisa ir de tela em tela até achar especificamente aonde você precisa modificar. Então, como está o barra empréstimos aqui, nós sabemos que isso daqui é uma view, ou seja, a tela que aparece para o usuário. Nós vamos basicamente aqui na estrutura de pastas do MVC. Caso você não tenha nenhum tipo de conhecimento de MVC, tem um vídeo no canal explicando basicamente o mínimo, o básico do MVC para você conseguir se localizar aqui na estrutura de pastas, saber identificar o que cada uma das pastas faz, o que cada letra de MVC significa e para que serve, e assim por diante. Mas rapidamente aqui, como nós estamos, essa é a tela que aparece para o usuário, é uma view. Se é uma view, vai ter aqui a estrutura de pastas, onde nós vamos ter tanto os controllers, as models e as views. No nosso caso, nós estamos atrás de uma view, é só vir em view. Lá, na nossa URL, como vocês já viram, está barra empréstimos, então nós queremos entrar na pasta empréstimos. E aqui tem um index, é basicamente essa tela que está aparecendo, que é esse arquivo que está aberto aqui para vocês, certo? Atualmente, nós só temos uma tabela ali, nada além disso, Então temos a tabela, ela está fazendo um for each, de todos os elementos que tem no banco, tudo isso nós fizemos na aula anterior. Os dados, como já sabemos, estão vindo
do empréstimos controller, então os dados vão vir do empréstimos controller e vão ser renderizados aqui na nossa view. Perfeito? Então, vamos deixar já aberto aqui os nossos empréstimos controller, que a gente vai usar bastante na aula de hoje, e o nosso index aqui também, certo? Então, primeiramente, o que nós temos que fazer? Nosso objetivo nessa aula é criar um botão aqui na nossa tela index, onde nós sejamos capazes de clicar nesse botão, aparecer um formulário para nós estarmos preenchendo, que nem aparece aqui. Então, criar um botão, clicando no botão aparece um formulário com todas as questões que nós podemos estar preenchendo, e ao clicar em adicionar, esses itens vão para o banco de dados, ou seja, ficam persistidos no banco de dados e quando nós voltamos para nossas listagens, eles aparecem aqui em tempo real. Perfeito? Então é isso que a gente quer fazer nesse momento. Então, primeiramente, vamos criar o botão que vai ser responsável por abrir o nosso formulário, né? Então vamos lá. Então aqui em cima da table, a gente vai criar uma nova div. Deixa eu criar aqui uma div, e essa div, ela vai ter a classe de container. Vamos colocar aqui container. Por que container? Porque basicamente ela vai conter tudo da nossa página. Então, viram que eu tirei aqui o fechamento dessa div, que está aqui do ladinho, dei um Ctrl X nela e vou colocar aqui no final da table, ou seja, ela está abraçando tudo, desde a nossa tabela, como a parte inicial aqui que a gente vai incluir agora o nosso botão. Perfeito? Então, vamos lá. Para o nosso botão, a gente vai criar uma nova div. Deixa eu criar aqui. Uma nova div, perfeito, e dentro dessa div nós vamos ter um H1, que vai ser basicamente um títulozinho ali em cima da nossa página, não é o botão ainda, é só um títulozinho. Se nós viermos aqui no nosso projeto base, tem esse título aqui, empréstimos, é isso que a gente vai estar criando. Então a gente vai criar dentro da div tanto o H1 de empréstimos como o botãozinho, para conseguir daí a partir de flex, display flex, deixar cada um de um lado, perfeito? Deixa eu minimizar aqui. Então, vamos criar aqui. Primeiro, aqui o nosso H1 e logo abaixo o nosso botão que vai ser um A, ou seja, um link, algo que a gente vai clicar e vai nos levar para alguma outra tela, algum outro local, perfeito? Então, dentro desse Azinho aqui, nós vamos escrever basicamente cadastrar novo empréstimo. Esse é o nosso botão. Perfeito? Então, vamos colocar aqui algum bootstrap para a gente estar estilizando um pouco aqui nossos elementos. Aqui na div principal, né, que vai estar abraçando ali o nosso título e o nosso botão, nós vamos colocar uma classe de deflex, basicamente estamos dizendo que é um display flex, certo? Um display flex, um justify content between, ou seja, vai ficar cada um de um lado, um align items center, vai ficar tudo centralizado, e um MB5. Isso significa um margin bottom 5. Então, a gente falou que vai ser um display flex, justify content between, ou seja, cada um vai ficar de um lado específico, align item center, para que na vertical eles fiquem alinhados ao centro, e um margin bottom 5, ou seja, uma margem de 5 para o elemento abaixo. Então, ele vai ter uma distância de margem 5 da nossa table. Basicamente isso quer dizer esse display flex que nós criamos. Então, vamos recarregar aqui. Espera que não recarregou. Aqui, tem que salvar, né? Não salvei aqui o nosso index, por isso que não carregou aqui na página. Agora, se nós recarregarmos... Aí, beleza, galera. Eu tive que reabrir aqui o nosso projeto, que ele não estava recarregando. Reabri ele aqui e agora nós já conseguimos ver o nosso empréstimo e logo ao lado um cadastrar novo empréstimo. Percebam que esse cadastrar novo empréstimo é para ele ser um botão, mas ele não está nada parecido com um botão, certo? Então, para que ele pareça-se com um botão, nós vamos estar utilizando algumas estilizações do Bootstrap também aqui no A. Então, vamos criar aqui uma classe. Essa classe vai ter aqui a classe BTN, né? Vamos dizer que é um botão. Um BTN success, ou seja, ele vai ser verdinho. E um margem de x, né, de 2. Então, vai ser o margem x significa que é tanto direita e esquerda, tá? Então, é basicamente um margem desse ladinho aqui, um margem do outro ladinho ali, tá? É basicamente isso que quer dizer. Vamos tentar dar um hot reload aqui, aí beleza. Caso não atualize, você clicando só aqui em atualizar ou dando F5, só clicar aqui no hot reload, tá? Que daí ele vai atualizar aqui na tela. Perfeito. Como nós colocamos a estilização do Bootstrap BTN, agora se passa o mouse em cima, ele já aparenta ser um botão, porque fica essa mãozinha clicável, né? Ele acrescenta o cursor, então já está caminhando de acordo com o que nós desejamos. Perfeito. Além disso,
Agora já estilizamos, nosso botão está ok, perfeito da forma que nós desejamos, porém ao clicar nele nada acontece, certo? E é isso que a gente quer que aconteça alguma coisa, a gente quer que vá para algum lugar. Mas antes de fazer com que esse botão leve para algum lugar, nós precisamos ter esse lugar para o qual a gente quer ir. Então, se vocês forem observar, a gente ainda não tem mais nenhuma outra view de cadastrar, editar, ou seja lá, o de qual operação realizar. A única view que nós temos é o index. Então, antes de criar aqui o local para onde esse botão vai estar nos levando, nós precisamos criar o local para onde vamos quando clicarmos nesse botão. Para isso, nós vamos aqui no Empréstimos Controller, certo? Vamos abrir o Controller Empréstimos Controller, porque essa nomenclatura, percebam que quando nós tratamos de MVC, a nomenclatura é extremamente importante, principalmente para nós estarmos nos localizando e verificando o que nós estamos fazendo de acordo com o código. Se nós estamos mexendo com a view que está dentro da pasta empréstimo, ou seja, está dentro da tela de empréstimos, nós temos o index dentro da view de empréstimos, basicamente isso. Então, o controller que vai ser responsável por pegar os dados da nossa model, que seria o banco de dados, e trazer para a nossa view, seria controller de empréstimos. Não teria muita lógica colocar o nome de home controller se aonde eu vou levar os dados é para o empréstimo. Entendeu? Da mesma forma que, se vocês forem ver, a gente já tem duas controllers aqui. A controller home, que vem de default a partir do momento que você cria um projeto MVC aqui no C#, como aqui no .NET, né? Como também a controller empréstimo. Então, a empréstimo é responsável por fazer operações, buscar dados de banco e trazer para a view de empréstimos, enquanto a home controller tem a mesma função de pegar dados, fazer operações, mas levar esses dados em contrapartida para a view home. Perfeito? Então, é sempre bom ter essa percepção de nomenclatura e entender certinho qual que é a estrutura das pastas para não acabar se perdendo. Perfeito? Então, abrindo o Empréstimos Controller, que é o que a gente quer nesse momento, nós vamos criar uma nova view. Percebam que aqui nós já temos uma operação feita, que é basicamente um Public IActionResult Index. Ou seja, o que esse cara faz? Ele está indo no banco, no Empréstimos Model, nós criamos na primeira aula, e está buscando todos os empréstimos que tem no banco. Está fazendo um select lá no banco, trazendo todos os empréstimos que tem. E isso daqui está sendo responsável por fazer a listagem que nós temos na tela, que é essa listagem aqui. Então, ele vai pegar todos os dados e vai retornar a view. Sempre é uma operação dessas, vai retornar... Sempre não, depende da configuração que você coloca aqui no return. Mas nesse caso, e no caso das operações que nós vamos estar fazendo hoje, o return, sempre quando a gente coloca apenas uma view aqui, mais nenhuma operação, apenas algum item que nós estejamos levando para a view para a qual ele vai estar levando é o mesmo nome do método que está aqui. Então, basicamente, está coletando todos os dados lá do banco de empréstimos e está retornando a view index, mandando todos esses empréstimos, que é basicamente aqui no index que ele está fazendo todo o for each por toda a listagem. E, graças a isso, nós conseguimos ver toda a listagem de empréstimos. É basicamente o mesmo caminho que a gente vai seguir para criar uma view de cadastrar. Então, a gente vai criar aqui embaixo um novo método, um Public IActionResult, só que o nome dele vai ser cadastrar. Isso significa que o quê? Quando a gente der um return view aqui, ele vai retornar a view de cadastrar. Nesse caso, como esse daqui é um método GET, ou seja, nós não queremos... Existem vários métodos, né, HTTP. No caso aqui, nós vamos estar trabalhando com o método GET e o método POST. Perfeito? Quais as diferenças entre eles? O método GET tem como função, basicamente, retornar alguma coisa. Você vai pegar algum dado. No caso aqui, dando um return view no index, basicamente vai mostrar para nós a tela inicial. Pegou aqui os dados do empréstimos, ok, mas nós necessariamente não precisamos mandar nenhum tipo de operação para o banco para ele nos retornar algum tipo de retorno. Então a gente só pediu algo e ele nos devolveu esse algo. Aqui nessa tela de cadastrar é a mesma questão. Por quê? Porque essa tela de cadastrar, essa função aqui, ela vai ser responsável por ser a operação que vai ser realizada quando nós clicarmos em cadastrar. Perceba que no nosso projeto base, quando nós clicamos em cadastrar, nós não precisamos passar nenhum dado para essa operação de só clicar no cadastrar. Basicamente, nós clicamos no cadastrar e automaticamente ele nos leva para a próxima página. Ele nos dá alguma coisa sem necessariamente nós fornecermos nada. Então, é mais ou menos isso. O post é diferente, é um pouco diferente do GET, no sentido de que o post geralmente nós estamos dando algum tipo de informação, ou seja, o cadastrar de método GET, a gente clica no botão, ele nos dá uma tela sem a gente fornecer nada.
O método post do cadastrar seria o quê? A partir do momento que a gente preenche todos esses dados, certo? Então, a gente preenche todos esses dados aqui. E quando assim, clica no adicionar, esse botão aqui é responsável pelo post cadastrar. Ou seja, foi necessário a gente criar dados, né, preencher dados específicos, e quando dar um adicionar, vai acontecer o método cadastrar post, que ele vai pegar esses dados que ele precisa ter recebido e vai colocar no banco. Se nós simplesmente tentarmos clicar no adicionar sem preencher os dados que ele precisa, vai dar uma mensagem de erro aqui. Por quê? Porque o método post, na maioria das vezes, nós estamos querendo colocar alguma coisa dentro do banco de dados. Não teria lógica a gente mandar dados vazios para o nosso banco. Iria criar basicamente sujeira ali dentro do nosso banco e não é a nossa intenção nesse momento. Então, é basicamente essa diferença entre os dois, a partir do momento entre o post e o get. A partir do momento que nós formos estar realizando mais operações aqui, vocês vão entender um pouco mais, tá? É sempre interessante usar essas nomenclaturas da forma correta, porque eu poderia muito bem colocar aqui como se fosse um método post e fazer só um return da view, né? Que seria o correto um get fazer, mas daí ficaria uma má prática. Então, como boas práticas, é interessante usar cada método no seu devido lugar. Perfeito. Então, basicamente aqui, a gente já fez o nosso método de cadastrar, que vai ser responsável por nos trazer uma tela. Tá? Então, foi só aqui um iActionResult cadastrar, ele vai nos retornar uma view. Que view será essa? Será a view cadastrar. Só que nós não temos ela aqui ainda. Ela tem que estar dentro da pastinha empréstimo, porque nós estamos no controller empréstimo. E basicamente isso. Então, vamos adicionar. Clicando com o botão direito aqui em empréstimos, nós vamos em Add e View aqui na parte de cima. Fazendo essa operação, a gente vai criar aqui uma Razor View Empty, ou seja, vazia, sem nada ali escrito ou algo do gênero. Vamos criar aqui a nossa view. Lembrando que, boas práticas, a nossa view tem que ter o próprio nome do nosso método. Então, cadastrar. Vamos dar um add. E perfeito, nós já temos aqui a nossa view de cadastrar. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui nela vai ser tirar essa partinha aqui de baixo, esse arroba e essa abre e fecha chaves. A gente não vai estar precisando usar ela agora. Na realidade, já vamos usar ela agora só para mudar o nosso título, o título da página. O título da página nada mais é do que está escrito aqui na parte de cima, tá bom? Essa partezinha que a gente vai mudar. Então, para mudar o título da página, é só colocar um view data. Entre chaves, vamos colocar que é o title. E cadastrar empréstimo. Aí, escrevi errado aqui. Cadastrar empréstimo. Um ponto e vírgula aqui para sair o errinho. Prontinho, nós já temos a nossa tela aqui, tá? Então, tá perfeito. Dei um Ctrl S, salvei, deixa eu salvar tudo aqui. Perfeito. Agora, vamos continuar editando. Deu esse erro aqui porque o nosso projeto está rodando e a gente está fazendo modificações aqui nele, mas sem problemas. Aqui, basicamente, no cadastrar, a gente precisa fazer um formulário, onde a gente vai preencher o nosso recebedor, o fornecedor do livro, quem está emprestando, o livro que foi emprestado. E daí os botões de adicionar ou voltar. Para isso, para a gente não precisar ficar mexendo muito com questões de estilo, nós vamos aqui no Bootstrap, certo? Vamos abrir aqui Bootstrap Docs. Então é só entrar aqui no site do Bootstrap normal, vir em Docs, e aqui a gente vai procurar os formulários padrões que tem aqui, e a gente usa como base. O nosso foco aqui é mais a parte do back, referente às operações do CRUD, então a gente não vai dar tanto enfoque aqui à parte do layout em si. Deixa eu achar aqui onde que está os formulários. Vou subir aqui um pouquinho. Ali tem as tables, images. Espera aí que eu acho que eu passo. Deixa eu ver se escrevendo aqui só form, a gente já não acha de uma forma um pouco mais rápida. Aqui, form controls. Vamos dar um exemplo aqui, perfeito. Então, basicamente, a gente vai pegar aqui um exemplo de formulário. Deixa eu ver aqui o que mais se enquadra no que a gente precisa nesse momento. Vamos ver aqui para baixo. Aqui, esse daqui tem um e-mail address e um text area. Acredito que esse daí vai se enquadrar o mais próximo do que a gente precisa, e daí a gente vai adicionando de acordo com os campos que nós temos, né? Que nós temos uma quantidade um pouco maior de campos, vamos ter alguns botões também, mas nada que a gente não consiga estar basicamente acrescentando
aqui conosco, né? Para aqui nos forms, aqui achei. Os forms tem o overview, acho que tem mais algum aqui que vai ser melhor. Aqui, ó. Esse daqui é melhor, porque daí tem um e-mail, a senha e já tem um botãozinho aqui. É mais rápido, né? A gente não precisa mexer tanto. Então, aqui em Forms Overview, a gente vai copiar esse código base aqui. Vamos colar aqui na nossa Razor Page. Beleza. Colamos nosso formulário, mas nós vamos colocar algumas estilizações. Primeiro, esse formulário não vai estar voando, então vamos acrescentar aqui uma div que vai abraçar esse formulário inteiro. Colocar aqui uma classe de container, um bg dark, ou seja, vai ficar escuro ali o background, um padding de 5 e um rounded de 5 também, ou seja, vai ter um border, vai tá um pouquinho mais arredondada assim a nossa borda. Ok, então daí basicamente aqui na parte de dentro ainda nós vamos criar, abaixo da div container, acima do formulário, uma nova div. Nessa div, nós vamos colocar uma classe de margem body 5 e um text center, ou seja, centralizar todo o texto perfeitamente aqui. E aqui dentro vamos colocar um H1, só para identificar que essa tela aqui vai ser a de cadastro de empréstimos. Perfeito. Fizemos aqui a verificação, vamos colocar uma nova classe, só para deixar o nosso texto branco, bem clarinho. Perfeito, um text light. Vamos ver aqui se já está mudando. Não sei se eu vou ter que recarregar aqui. Acho que sim, porque a gente fez muitas modificações, então está criando rebuild. Enquanto está rebuildando, já vamos mudar algumas coisas. Percebam, deixa eu dar um pouquinho para dar espaço. Então aqui, para vocês entenderem o que a gente colou. Aqui nós temos três grupos de div. E um botão embaixo. Basicamente, esse daqui é o button do Submit, ou seja, para enviar o formulário. Essa primeira div aqui está sendo responsável pelo e-mail, essa segunda pela password, a senha, e aqui um checkbox. No caso, o checkbox podemos retirar, que nós não vamos ter um checkbox, e vamos copiar esse daqui novamente, porque a gente tem 3 campos que a gente vai precisar. Então, a gente precisa do campo do recebedor, quem está recebendo o livro, o fornecedor, quem está emprestando, e o livro em si. Tá? Então, a gente só vai mudar aqui o que vai estar escrito em cada um deles. Então, beleza, já rebuildou aqui o nosso projeto. Se nós entrarmos aqui em empréstimos, ainda nós não vamos conseguir clicar no botão e ir para a nossa página, que é o que a gente está estruturando nesse momento. Mas se nós deixarmos aqui /empréstimos, /cadastrar, aqui no nosso URL, nós já conseguimos abrir. Então, tá basicamente aqui. Aqui na parte de trás tá esse preto, né, esse dark, que a gente colocou o background dark, o cadastro de empréstimos já está aqui, e nós temos 2 campos. Então, vamos ajustar esses campos porque a gente precisa. Então, beleza. Aqui no for, aqui está no caso exemplo input e-mail, no nosso caso vai ser recebedor. Esse daqui vai ser responsável pelo recebedor. Vamos escrever aqui, recebedor. Do tipo text. Aqui vamos colocar recebedor também. Vamos colocar um exemplo input, recebedor. Dá para colocar só recebedor também. Vamos colocar aqui, recebedor. Perfeito. Esse daqui no área describe não precisamos estar colocando nada nesse momento aqui. Então vamos tirar daqui. Perfeito. E aqui no nosso input vamos colocar aqui um placeholder para aparecer ali o que a pessoa tem que estar preenchendo. Então, um placeholder a gente coloca quem está recebendo o livro. Quem está recebendo o livro. Perfeito. Essa parte de baixo aqui, essa div de baixo, dá para tirar. A gente não vai estar utilizando nesse momento. Beleza. Aqui embaixo, mesmo processo, só que em vez de password, esse daqui vai ser o fornecedor. Também do type text. Vamos colocar aqui fornecedor. E vamos colocar um placeholder para aparecer ali para a pessoa certinho o que ela está emprestando. Deixa eu ver aqui, placeholder. Beleza, tá aparecendo, não tá azulzinho ainda. A gente já vê se deu algum tipo de problema. Perfeito, então um placeholder e daí nesse placeholder nós vamos colocar quem está emprestando. Quem está emprestando o livro? Perfeito. Quem está emprestando o livro. Aqui embaixo, nós vamos colocar daí, então, o nome do livro. Então, aqui
aqui o fornecedor, perfeito. Aqui nós vamos colocar o livro, para for livro, do tipo text também. Vamos colocar aqui no ID livro e um placeholder de qual é o livro emprestado. Então, qual é o livro que está sendo emprestado? Qual é o livro que está sendo emprestado? Perfeito. Então, se a gente der vamos salvar aqui só para ver se a gente vai precisar rebuildar. Não apareceu ali para precisar rebuildar. Aqui, já apareceu quem está recebendo o livro, quem está emprestando e qual o livro que está sendo emprestado. Beleza, já apareceu aqui, vamos ajustar nossos botões agora. Aqui na parte de baixo eu vou criar mais uma div, que é onde vai ficar os nossos botões. Essa div vai ter basicamente um display flex, um gap de 5, ou seja, uma distância entre os botões, um gap 5 e um margin top ali de 5. Perfeito. Daí aqui dentro nós vamos colocar um botão do tipo submit. Esse botão vai ter algumas classes. Vamos colocar aqui o btn success, que é basicamente para deixar ele verdinho, e uma width de 50. E daí vamos colocar aqui adicionar. Esse daqui vai ser o responsável por fazer o adicionar. E vamos colocar um A aqui, onde a gente vai colocar uma classe dentro desse A. Vai ser btn primary, ele vai ficar azulzinho, se não me engano, um width de 50. E daí, basicamente, aqui nós vamos colocar um voltar. Então, perfeito. Deixando dessa forma, vamos salvar aqui. Vamos ver se atualiza. Perfeito, adicionar e o voltar. Tá ficando parecido com o nosso projeto em si, tá? A única coisa que a gente tem que mudar aqui é que percebam que esses títulos aqui não estão aparecendo, porque eles estão em preto e a nossa tela é preta. Então, vamos colocar um class aqui de text light, que daí ele vai ficar clarinho. Então, vamos colocar tanto nesse, quanto nesse outro. Salvar. Perfeito, apareceu. Agora vamos fazer a ligação das telas já, para a gente já conseguir ver alguma coisa em ação. Então, quando a gente está aqui no index, que foi onde nós criamos o nosso botão de cadastrar novo empréstimo, então aqui no empréstimos index, aqui é o botão de cadastrar novo empréstimo. A gente tem que fazer uma ligação dele com essa tela de cadastrar, para que quando nós cliquemos nele, a tela de cadastrar apareça. Para isso, aqui no próprio A, existem alguns métodos que nós podemos estar utilizando aqui no MVC, certo? Aqui no C# a gente pode estar utilizando para estar facilitando a nossa vida nesse sentido. Falar que um botão vai levar para uma controller específica, para uma action específica e assim por diante. No nosso caso, a gente quer que leve para controller empréstimo, então é só colocar um ESP controller. E dentro da controle empréstimo, perceba, a gente tem o método index tem o método cadastrar. Poderíamos ter milhares de outros, mas nesse caso a gente quer ir para cadastrar. Então, a gente coloca um ESP action cadastrar. Perfeito. Então, a partir do momento que a gente clicar lá no primeiro, vamos aqui no empréstimos, nessa parte aqui, cadastrar novo empréstimo, vamos ver se deu um hot reload aqui. Perfeito. Perceba que não está indo, vamos ver o que pode ter acontecido aqui de problema, ou se apenas não atualizou. Eu creio que apenas não atualizou. Vamos tentar rebuildar aqui o projeto, para a gente ter certeza se alguma coisa pode ter acontecido. Mas até então, é isso. Empréstimo, cadastrar é para onde a gente está querendo ir. Para você saber certinho como fazer essa visualização, é só ver aqui no controller. Aqui é o controller em que nós estamos e cada um desses métodos nós chamamos de actions. Então tem a action index, a action cadastrar e assim por diante. Então vamos ver aqui, cadastrar, perfeito, já deu certo. Então clica no cadastrar, nós voltamos aqui para a tela. Vamos arrumar aqui esse botão de voltar, que é a mesma questão. Aqui no botão de voltar, o que a gente quer? A gente quer voltar para ESP controller, permanece aqui na ESP controller, empréstimo, só que dessa vez a gente quer ir para action de index, ou seja, queremos voltar para o index. Vamos ver aqui se carregou, prontinho. Cadastrar, venho para cá, voltar, venho para a tela inicial. Perfeito, agora a gente quer arrumar esse adicionar. Primeiro, ao clicar no adicionar, o que tem que acontecer? Nosso código, de alguma forma, tem que entender que ele vai ter que pegar os dados que estão ali cadastrados, ir para o banco, cadastrar os dados lá e daí tá feito. É isso que a gente está pedindo para ele fazer, tá? A partir do momento que a gente dá um submit, ele vai enviar esse formulário. Mas vai enviar para onde? Para nós falarmos para o nosso código para onde que ele vai enviar esse formulário, a gente tem que acrescentar alguns métodos e algumas propriedades aqui para o formulário. A primeira delas é o método, certo?
Esse vai ser um método de post, como eu falei, quando nós estamos colocando dados e estamos enviando para o banco, necessariamente precisamos enviar alguma operação, alguma informação, é um método do post, não é um método get. E para onde a gente vai estar enviando esses dados? A gente vai estar enviando para o empréstimo controller e para a action de cadastrar. Aí você pensa, ok, então, mas como que vai funcionar? Porque eu estou mandando para o empréstimo controller, para a action cadastrar, só que chegando aqui, esse método e dentro desse controller não faz nada, só retorna uma view. Eis a questão da diferença entre get e post. Quando não tem mais nada aqui na parte de cima da nossa action, significa que ele é um get. Agora, se nós criamos uma mesma action result com o mesmo nome, e aqui em cima dela colocamos entre chaves um http post, significa que esse método aqui vai se transformar em post. Então, a partir do momento que esse aqui é um método que vai enviar um post para o action cadastrar, o próprio código já vai entender que é esse daqui que ele vai buscar. Ou que está dentro desse bloco de código que ele vai realizar. Perfeito? Então, perfeito. Quando a gente vem na action, a gente está enviando dados para ela, então a gente precisa receber. Que dados que a gente vai estar enviando? Nada mais, nada menos do que uma model de empréstimo. Por quê? Porque uma model de empréstimo nada mais é do que um grupo de dados, onde nesse grupo de dados nós temos o recebedor, o fornecedor e o livro. E é isso que a gente vai estar enviando, porque os 3 campos precisam estar preenchidos para que o envio seja um sucesso. Então, a gente vai receber um empréstimos model, empréstimos. Se vocês não lembram da primeira aula, esse empréstimos models nós criamos lá. Clicando nele aqui, a gente percebe que ele é basicamente uma estrutura parecida com o que está lá dentro do nosso SQL. Ele vai ter um ID, esse daqui não precisa enviar, porque ele vai aumentando de acordo com os registros que a gente for colocando. Aí nós temos o recebedor, que é uma string, o fornecedor e o livro emprestado, e daí a data da última atualização. Essa data da última atualização a gente não está precisando enviar lá dentro do nosso cadastrar, porque ela automaticamente já é o datetime de now, ou seja, já é o horário de agora. Tá? Então, a cada vez que a gente faz um registro, a data da última atualização vai ser o horário atual. Tá? Perfeito. Então, a gente vai receber esse empréstimos model. O que a gente tem que verificar? Primeiro, se veio tudo certo, né? Se está tudo completo aqui nesse empréstimos model. Então, a gente faz aqui uma condição. Se o model state, ou seja, o estado dessa model que a gente recebeu, is valid, ou seja, está válida, aí sim a gente vai fazer o restante. Lembrando que na primeira aula a gente fez toda a conexão com o banco de dados, colocou aqui por injeção de dependência o banco de dados aqui dentro do nosso controller, e agora o nosso banco de dados nada mais é do que esse underline DB. Então, se eu venho aqui e falo underline DB ponto empréstimos, que é a tabela que nós temos lá, e ponto add, eu estou adicionando alguma coisa à nossa tabela do banco de dados. Simples dessa forma. Estou entrando no banco de dados, indo dentro da tabela empréstimos e adicionando alguma coisa. E o que eu vou estar adicionando? Nosso model de empréstimos. Basicamente isso. Só que a gente tem que salvar. Para salvar isso é só entrar dentro do banco de dados e dar um Save Changes. Fazendo dessa forma, a gente adicionou e salvou o dado lá dentro. Perfeito? Depois que a gente faz isso, vamos dar um return, um redirect to action. O que significa isso? A partir do momento que tudo isso deu certo, salvou, a gente vai mandar o nosso usuário lá para action index, ou seja, essa index aqui. É para cá que a gente vai estar enviando o nosso camarada, perfeito? E, basicamente, se isso daqui der errado, ou seja, a nossa model não estiver válida, a gente dá um return view, ou seja, o nosso usuário vai permanecer aqui na nossa view cadastrar até que os dados estejam ok. Então, beleza, vamos acrescentar aqui algumas informações, alguns nomes aqui, perfeito, vamos colocar Harry Potter, adicionar. Percebam que nada aconteceu, ou seja, ele não veio aqui e nos redirecionou lá para o index, dando a entender que ele não caiu aqui dentro desse if e veio por return view. Então, de alguma forma, ele viu que o nosso model state não está válido. Por que isso? Porque nós esquecemos de fazer uma modificação aqui dentro do nosso cadastrar. Ou seja, a gente está enviando uma model, né? Um empréstimos model. Só que só colocar dessa forma aqui em cada um dos nossos inputs, das nossas labels, não faz o nosso código entender, por exemplo, aqui dentro do nosso empréstimo model, o que é o recebedor, o que é o fornecedor, o que é o livro emprestado, dessas informações que a gente preencheu aqui. Para fazer com que ele entenda, a gente tem que vir aqui no nosso input,
e acrescentar uma propriedade aqui, que é o ESP4. ESP4. ESP4, nesse caso aqui, recebedor. Ou seja, ele vai preencher o recebedor nessa daqui. Nessa daqui de baixo, nesse input, ele vai preencher o fornecedor. E nesse input aqui de baixo, ele vai preencher o livro. Perceba? É exatamente o nome que nós temos aqui no nossa model. No caso, o livro é livro emprestado que está aqui. Então, vamos já ajustar. É livro emprestado. Perceba que esse erro permanece acontecendo aqui. Por quê? Porque essa parte da nossa tela não sabe quem que é esse empréstimos model. A gente sabe que existe um empréstimo model que tem um recebedor, fornecedor, livro emprestado, mas essa nossa view não. Para que ela saiba basicamente dessa operação, a gente precisa incluir ele na view. Para incluir é só vir aqui em cima, colocar um arroba, um model e escrever o nome da nossa model. No nosso caso, empréstimos model. Dessa forma, agora ele vai entender que essa view vai utilizar essa model aqui para realizar todos os procedimentos dela. Após isso, após carregar, atualizar, a gente percebe que o ESP4 atualizou. Então, quando a gente der um adicionar, esse ESP4 vai entender o quê? Beleza, esse input aqui é do recebedor. Então, o dado do recebedor eu jogo para dentro da empréstimos model como recebedor. Fornecedor joga como fornecedor e livro emprestado como livro emprestado que está lá. Perfeito? Assim, respectivamente, independente da quantidade de registros que a gente coloque. Agora, é para funcionar aqui. Vamos ver se recarregou aqui. Recarregando. Qualquer coisa a gente rebuilda aqui o projeto só para ter certeza. Vamos dar um hot reload. Perfeito, demos um hot reload. Deu certinho. Conseguimos colocar aqui o nosso dado e está com a data atual, o horário atual. Vamos tentar colocar mais um dado aqui. Vamos colocar aqui esse Caio Eduardo, cheio de letra aqui, vamos tirar essas letras, Caio Eduardo, está emprestando ali para o Luan de Paula, e o livro que está emprestando é o IT. Vamos adicionar Caio Eduardo, Luan de Paula, IT, emprestado agora. Perfeito, cadastrar está pronto. Então, agora é bem mais simples para fazer todo o restante. Então, a gente sabe que esse daqui é um HTTP POST, esse daqui é um HTTP GET. Para você entender melhor, dá para você colocar aqui em cima, HTTP GET. Se a gente colocar dessa forma, o nosso código ele vai continuar funcionando perfeitamente. Aqui volta, cadastrar, aqui vai adicionar. No caso aqui não está adicionando por quê? Porque não está preenchido. Então, quando chega aqui no model status valid, ele percebe que não é. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui dentro da nossa empréstimos model, só entrar aqui na pastinha de model, empréstimos model, a gente vai fazer o seguinte. Se nós formos ver no nosso projeto base, se a gente vai cadastrar um novo empréstimo e adicionar e não coloca nada, tem uma mensagem de validação. Então, é essa mensagem de validação que a gente vai estar criando agora. Aqui na nossa model, em cima do recebedor, a gente vai colocar entre chaves um required. Vamos dar um Alt Enter aqui em cima, só para a gente pegar o que eles querem para a gente estar reparando esse erro. É basicamente esse using, é o Using System Component Model Data Annotations. Só clicar aqui, vai fazer o import aqui tranquilinho, e aqui a gente coloca error message, ou seja, basicamente o que está falando, que esse elemento aqui, essa propriedade é necessária, ela é imprescindível, precisa existir, e se ela não tiver, uma mensagem de erro vai aparecer. E essa mensagem vai ser, digite o nome do recebedor. E vamos fazer exatamente a mesma coisa aqui para os de baixo. Então, o do fornecedor, digite o nome do fornecedor, e aqui embaixo, digite o nome do livro. Vamos colocar só, digite o nome do livro. Perfeito. Mas para aparecer em tela, a gente tem que colocar na nossa view também, senão em tela não vai aparecer. Para fazer isso, é só criar um spam aqui na parte de baixo. Não precisa colocar nada aqui dentro do spam, porque a mensagem de erro a gente já colocou aqui. Mas para que esse spam entenda que ele tem que aparecer essa error message, é só colocar aqui nas propriedades dele um ESP validation for, e daí no caso aqui, para o recebedor. Então, qualquer mensagem de erro que der nesse input aqui, ele vai colocar esse spam com a mensagem de erro ali na parte de baixo. Então, aqui no fornecedor, mesmo processo, e
aqui no livro de impressão para cá, só para deixar tudo indentado, a gente consegue estar entendendo melhor o código que a gente está desenvolvendo. Vamos dar um salvar aqui, um hot reload e vamos ver se funcionou. Aqui é o nosso empréstimo. Aqui está quebrado porque a gente não... Vamos ver aqui o que quebrou, não sei o que eu tirei aqui. Aqui, basicamente eu desfechei essa div aqui. Perfeito. Agora vamos dar um hot reload. Perfeito. Agora, se a gente tenta dar um adicionar e não envia nada, ele não está aparecendo, acredito que por conta da... Aqui, ó, isso mesmo, por conta da cor. Perceba que se eu vou tentar selecionar aqui, tá aqui, digite o nome do livro, digite o nome do fornecedor, digite o nome do recebedor. Para fazer aparecer, só vamos mudar ali o nosso... Vamos colocar uma classe aqui para mudar a cor da letra, basicamente. Então, text danger. Text danger faz com que o texto seja vermelho. Então, vamos colocar aqui um text danger e um text danger. Vamos dar um salvar. Hot reload já aconteceu ali. Agora sim, se a gente volta, vai em cadastrar empréstimo, vem adicionar. Ó, de acordo com o que a gente vai preenchendo, a mensagem de erro vai saindo. Perfeito. A gente conseguiu cadastrar tudo certinho, porque a gente foi preenchido, acabou preenchendo os 3. Ok, cadastrou. Agora vamos fazer o restante. O adicionar, o voltar, está pronto, está feito. Agora aqui dentro desse index, dentro do base, vamos dar uma olhada como que está. Voltar aqui no index. Perceba, aqui dentro da própria tabela tem um botão editar e o botão excluir. É isso que a gente vai criar agora, tá? Então, lá dentro do nosso index mesmo, deixa eu abrir aqui o nosso código. A gente vai adicionar um novo TD, ou seja, uma nova coluna, e nessa coluna nós vamos ter ali os nossos botões. Para isso, a gente precisa de um header, então a gente vai colocar aqui dentro da nossa tabela mais um TH, vazio mesmo, não vamos colocar nada. E aqui embaixo, nós vamos colocar um TD. Dentro desse TD, nós vamos ter dois links. O primeiro link vai mandar para o editar, o segundo link vai mandar para o excluir. Então, esse daqui vai editar, esse daqui vai excluir. Perfeito, então a gente coloca aqui uma class de btn para ser um botão, um btn warning para ele ficar amarelinho e um margem x de 2 de cada lado, no caso. Aqui embaixo vai ser mais ou menos o mesmo processo, a única diferença é que como vai ser o excluir, vai ser um btn danger, para ficar o quê? Vermelho. Perfeito. Agora vamos fazer as nossas ligações, ou seja, a gente tem que enviar para algum lugar, né? Então a gente coloca aqui um ESP controller, a gente vai enviar para empréstimo, ESP action, editar. E aqui embaixo o mesmo processo vai acontecer, só que vamos para o excluir. Ok, tranquilo, sem problema nenhum. Aqui agora nós já temos o nosso botão. Então é basicamente isso, nossos botões foram criados, só que se a gente clica em editar acontece um erro, se a gente clica em excluir acontece um erro. Isso porque essas páginas aqui, empréstimo excluir e empréstimo editar, não existem ainda. A gente vai criar elas aqui. Então lá dentro, o mesmo processo, dentro do controller, a gente vai criar primeiro um HTTP GET, que vai retornar a tela do editar. Então aqui a gente coloca um public iActionResult editar. Vai basicamente retornar uma view. Perfeito. Essa view a gente vai criar ela aqui, porque a gente não tem ela ainda. Uma Razor View Empty mesmo. Uma editar. Mesmo nome do nosso action. E aqui ela vai ser extremamente parecida com o nosso cadastrar, porque daí vai ter todos os botões, né? Todos os campos ali. A única coisa é que quando a gente clica em editar algum registro, ele já vem preenchida aqui na... Esse daqui tá dando erro, aqui é o base. A gente vem aqui, editar, ele já vem preenchido com os dados, tá? Então é isso que a gente vai fazer, mas é basicamente a mesma coisa. Então essa view vai permanecer utilizando a module empréstimos module, perfeito. Vamos copiar ali do cadastrar todo o nosso layout aqui. Nosso layout só até aqui. Dá para copiar tudo, na verdade. Vamos copiar tudo e daí dá um Ctrl A aqui e cola tudo. Perfeito, só vamos mudar aqui para editar empréstimo. Então, continuamos usando o empréstimos module. Aqui está cadastro empréstimos, a gente vai colocar edição empréstimo, certo?
Os layouts aqui do Bootstrap permanecem o mesmo. Aqui no post, em vez de ir para controller, empréstimo, para action, cadastrar, a gente vai criar um outro método post lá, onde vai ter a ação de editar, certo? E daí aqui, basicamente, para a gente conseguir fazer essa operação de, não, eu cliquei nessa página, já está tudo preenchido, a gente vai precisar identificar qual registro que a gente clicou em cima. Ou seja, se eu clico, vamos voltar aqui no base, se eu clico no Eduardo Felipe, eu tenho que, no Caio Eduardo, porque os dois são Eduardo Felipe aqui, mas digamos, eu clico aqui nesse primeiro, Caio Eduardo Júlia Rodrigues, se eu edito essa daqui, eu tenho que dar um jeito do meu código entender que eu cliquei naquele primeiro. Se eu clico no terceiro, nosso código tem que entender que ele clicou no terceiro. E qual a informação única que eles têm? Aqui, se a gente faz um select, a gente já aumentou os registros, as informações únicas que ele tem é o ID, certo? Então eu preciso saber o ID de quem eu cliquei. Para fazer isso, quando a gente vem aqui no index, que é quando a gente clica na nossa operação, percebam que esse botão existe para cada linha de registro. Então, esse botão aqui existe para cada linha de registro. Então, esse editar é o editar do Carlos Fernando. Esse editar é do teste 1, esse é do Eduardo Felipe, e assim por diante. Nosso código precisa entender isso, porque quando eu clicar nesse editar, é o dado desse cara aqui que eu quero mandar. Se eu clicar nesse, é o dado desse cara aqui, e assim por diante. Para isso, quando a gente clica nesse botão, a gente já tem que mandar essa informação. Para fazer isso, a gente vai usar esse link aqui. Da mesma forma que ele nos mostra para onde nós estamos indo, ele nos mostra também, ele nos fornece a opção de também levar algo com a gente. Ou seja, eu quero ir para o controle empréstimos, quero ir para a Action Editar, mas eu quero levar comigo o ID de quem eu cliquei. E eu tenho esse ID? Tenho, porque aqui perceba que a gente está fazendo um for each. Então a gente está passando, usando a model do empréstimos model, e está passando por cada um dos empréstimos. E cada um dos empréstimos tem todas essas informações. Tem o recebedor, tem o fornecedor, o livro emprestado, a data da última utilização e tem o ID também. A única coisa que eu não estou colocando em tela. Mas se eu quisesse, eu poderia, não preciso fazer isso daqui, é só para a fins de explicação. Eu poderia colocar aqui mais um TD, e daí colocar aqui um @empréstimo.id. Dessa forma aqui, rebuild and apply as nossas modificações. Vamos aguardar aqui até ele recarregar. Eu fazendo assim, eu consigo colocar ali na nossa própria tabela o nosso ID. Então não é porque eu não estou usando ele aqui na nossa tabela diretamente que ele não está ali. Perceba aqui, ó, o nosso ID 1, 3, 4, 5, 6, que é basicamente os IDs que estão aqui. 1, 3, 4, 5, 6. Por que pulou para o 3? Porque eu deletei um registro lá no início, lembra? E registros com IDs únicos. Então, se eu deletei o ID 2, não tem mais ID 2. Agora vai ser a partir do 3 em diante. Perfeito? Então, só para vocês entenderem que esse ID, ele existe ali. Agora, vamos tirar ele daqui, que a gente não quer que apareça na nossa listagem, era só para fim de explicação, mas a gente sabe que ele está dentro desse for each. Dentro desse módulo aqui, desse elemento, nós temos todas essas informações. Então, aqui dentro do A, eu basicamente vou falar que eu quero levar comigo um ESP Route ID. Ou seja, na rota que eu estou levando para dentro do controle de empréstimos Action Editar, eu quero levar o meu ID, que é basicamente um empréstimo.id. E isso a gente já pode colocar no excluir também, porque quando eu vou excluir um registro, cada botão de excluir é referente a um registro específico. Se eu clico no excluir do Caio Fernando, eu não quero que a lista toda seja excluída. Eu quero que apenas o Caio Fernando seja excluído. Beleza, perfeito. Então, vamos aqui mandar esse ESP Route ID. Perfeito. Então, aqui no editar, que é quem a gente está mexendo agora, quando ele for para o empréstimo editar, ele vai estar mandando o nosso ID. A gente vem para o empréstimo editar, ele está mandando o nosso ID. Só que a gente não pega esse ID em lugar nenhum. Para a gente mostrar, não, a gente está querendo os dados desse empréstimo ID. A gente está buscando o empréstimo ID e é ele que nós queremos. A gente não pega ele em canto nenhum. Aonde que a gente tem que pegar ele? Aqui dentro do form. Só que a gente não quer que apareça. Porque nós não temos também dentro do nosso formulário um campo de ID. Então, o que a gente vai fazer? Vai criar um novo input aqui dentro do form. Então, perceba que a gente está dentro do form aqui na primeira linha. Eu vou criar um input
fecho o input aqui. E esse input vai ser do type hidden. Por quê? Porque não vai aparecer em tela. Não quero que apareça. Mas o ESP4 dele vai ser a ID. Dessa forma eu estou pegando o ID que tá vindo lá na nossa rota. Então, beleza, né? Já vemos que aqui está funcionando. Então, a gente clica em um específico, vem o ID na URL, volta, clica em algum outro registro em específico, a URL vai aparecer ali o ID daquele elemento. Mas percebam que aqui não está aparecendo escrito ainda. Por quê? A gente já colocou aqui na nossa view esse hidden ESP4 ID, ou seja, estamos pegando o ID, porém tem uma questão que a gente não buscou. Quando a gente clica aqui no editar, percebam o que está sendo buscado. Aqui no index está sendo buscado o empréstimo, a action, editar. E isso daqui está buscando o get, não está buscando o post, porque não tem método post nem nada, que nem tem ali no nosso form. Então ele está buscando o método editar que tem lá no controlador, que é o get. Então, lá no controller, que é o get. Então, para fazer isso, para fazer essa modificação, para pegar esse ID, a gente tem que ir lá nesse método, porque é para lá que ele está mandando esse ID. Então, vamos lá. Dentro do nosso empréstimo controller, aqui está o nosso get, método editar. Perfeito. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, receber o nosso ID. Então, coloquei um int, ponto de interrogação, porque ele pode ser nulo, né? Só para já pegar esse erro ali. Tá rosinha aqui porque a gente está modificando e o projeto está rodando. Então, deixa eu parar de rodar aqui o projeto. Deixar rodar só o nosso projeto, ali o nosso base, tá? Perfeito. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu ver se está rodando mais alguma coisa. Não. Logo esse erro já sai. Mas então aqui, beleza. O nosso int ID. E com esse int ID, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai verificar o seguinte. Se esse ID é igual a nulo. Ou, se por algum motivo, esse ID é igual a 0. Porque se ele for qualquer uma dessas operações, quer dizer que ele não achou registro nenhum. Não existe, não tem como ter um registro no banco de dados onde o ID é nulo ou o ID é 0. Então, a gente já coloca, esse ID está errado, alguma coisa deu errado. Vamos colocar aqui um return not found. Então, ele vai retornar o erro de não encontrou. Perfeito. Agora, se esse ID foi realmente um numeral, a gente vai lá no banco para ver se existe algum registro de empréstimo que possui aquele ID. Então, a gente vai, basicamente, pegar um empréstimo model aqui, porque é um empréstimos model que a gente está querendo de volta do banco. Vamos dar um nome aqui de empréstimo. E ele vai ser igual ao quê? A gente vai entrar no banco. Como já disse para vocês, underline DB a gente está entrando no banco, dá um ponto, a gente entra na nossa tabela, e dá um ponto, a gente vai buscar o first ou default. Ou seja, a gente vai buscar o primeiro registro, aqui a gente coloca um lambda, ou seja, um x igualzinho. Esse x significa basicamente dentro da nossa tabela banco, tá? Então, dentro da nossa tabela banco está esse x aqui. E daí esse x ele vai ter todas as propriedades que tem dentro do nosso banco. Então, a gente coloca dar um x ponto, ele vai ter o nosso ID, vai ter a data da última atualização, o livro emprestado. É basicamente se a gente entrasse dentro da tabela empréstimos e pegasse cada coluna. Então, cada coluna está dentro desse x, e se a gente der um x ID como igual a ID, a gente está como se a gente fosse fazendo um ER aqui. A gente está dentro do nosso banco fazendo um ER. Aqui, ó. Select tudo que tiver de dentro do empréstimos, where o ID seja igual a ID. Só que nesse caso a gente está pegando o ID que a gente mandou lá no nosso editar e está procurando para ver se esse ID existe aqui dentro. Se tem algum ID daquela forma. Exemplo visual aqui para vocês. Aqui é o nosso projeto base. Mas vamos fazer um teste aqui nele mesmo, sem problema nenhum. Se a gente vem aqui em editar o Eduardo Felipe, aqui em cima a gente percebe que está o número 1. É esse número 1 que vai ser mandado lá para aquele método. Então, ele basicamente vai fazer essa operação falando aonde o ID seja igual a 1. Perfeito. Aqui no nosso caso, não está Eduardo Felipe, está Caio Fernando, porque a gente está num banco diferente, né? O banco do empréstimos base é esse daqui. Então, os dados reais daqui estão no empréstimo base, não no empréstimos normal, que é onde está mexendo. Mas a ideia é a mesma. Basicamente, então, o que a gente está fazendo nesse código aqui é um select com where, onde a gente diz que a gente quer que o ID seja igual ao ID que foi passado. Agora,
Se por um acaso, e daí o ID que foi passado, se tiver esse registro, vai ser passado para essa variável empréstimo, que vai ter basicamente todas as informações, o fornecedor, recebedor e o nome do livro, que é o que a gente quer. Mas se por um acaso, mesmo depois a gente fazer o where, esse empréstimo for igual a nulo, ou seja, não encontrou ninguém, a gente dá um return not found novamente. Agora, se o ID não é nulo, não é zero, fizemos o select no banco e o empréstimo veio com valor, não é nulo, quer dizer que a gente conseguiu a nossa informação. Agora é só dar um return view com o nosso empréstimo. Perfeito. Agora vamos dar um rebuild e apply changes, que daí a gente vai ver. Basicamente, está feito. Agora a nossa tela vai aparecer ali. Então, vamos esperar carregar, vim aqui em empréstimos rapidamente, e daí aqui. O teste 1, vou editar, teste 1, teste 2, teste 3, que é basicamente o nome aqui. Agora vamos pegar o Caio Eduardo. Caio Eduardo, prestou para o Luan, o livro it. Perfeito. Agora é só fazer o método de editar, que é o que a gente vai mudar nesse botão aqui. Então vamos lá dentro do nosso editar, já vamos mudar aqui para editar. Perfeito. Aqui o nosso form já está mandando para o lugar certo, o empréstimo, o action editar, o método post, só que a gente não tem ele ainda. Então, quando clica em editar, ele manda para lá. O voltar já está funcionando aqui também. Clica no voltar, ele volta para o index. Então, é só fazer essa operação aqui. Esse método, esse action editar, tendo um HTTP post. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, logo abaixo desse cadastrar, mais um HTTP post, só que dessa vez um public action result editar. Perfeito. Quando a gente vai fazer uma edição de algum item, da mesma forma que a gente vai, de quando a gente vai cadastrar, a gente recebe um objeto inteiro de empréstimos. Só que daí com os dados modificados. Então, vamos colocar aqui que a operação editar recebe um empréstimos model, empréstimos. Mas não é empréstimos no plural. Apenas um empréstimo, que é o que a gente está editando. Então, só empréstimo ali. Vamos fazer de novo a mesma verificação. Model state. Is valid, ou seja, não tem como eu ir editar um produto, tirar o fornecedor, deixar o campo de fornecedor em branco e basicamente enviar para editar. Como eu disse, nesse caso, a gente não pode estar colocando elementos em branco no banco. Nesse nosso exemplo, pode ter algum tipo de exemplo em que a gente tem algum tipo do banco ali, algum tipo de coluna que pode ser nula. No nosso caso, não. Perfeito? Então, daí aqui a gente vai simplesmente entrar no banco, dar um ponto, entrar na nossa tabela empréstimos e dar um update. Update o quê? Um empréstimo. Perfeito. E daí um db.savechanges para salvar tudo que a gente fez. Perfeito. Agora, é só dar um return, redirect to action. Vamos voltar para o index. Exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Agora, caso isso aqui dê errado, esse model state não esteja válido, aí outra conversa. A gente vai retornar a mesma view, que é a view de editar, com o empréstimo. Ou seja, vai permanecer preenchido tudo que a pessoa preencheu, e vai permanecer ali naquela página até que ela preencha corretamente. Como nós copiamos o que estava lá na nossa... Deixa eu parar aqui. Lá o que estava no nosso cadastrar, a gente já está aqui com esses SPUD ESP Validation For. Então, já vai aparecer aquele texto vermelhinho nos campos que não forem preenchidos, tá? Então, vamos rodar aqui rapidamente para a gente ver como que tudo tá andando, como que está o andamento aqui desse processo. Está rodando aqui o nosso projeto. Acho que já rodou aqui. Vamos dar um editar nesse teste 1. Tá aí, ó. Teste 1, teste 2, teste 3. Vamos dar um editar. Espera que ainda não rodou o projeto. Achei que tinha rodado ali. Vamos voltar aqui. Vamos dar um editar. Vamos ver se rodou. Ainda não. Vamos abrir aqui ele novamente. Sem problema nenhum. Vamos dar um não aqui. Espera que eu acho que deu um erro. Vamos entender aqui que erro que deu. Ó, deu um erro na hora de rodar. Aqui, ó. Faltou um ponto e vírgula. Fechou. Agora só dá um save. Um save aqui. E daí sim, vamos rodar novamente. Perfeito. Agora carregou. Vem em empréstimos. Vamos editar aqui esse teste 1, teste 2, teste 3. Apareceu aqui. É o que a gente quer. Se eu tiro o fornecedor e dou um editar, aparece o erro. Não posso enviar um campo em branco. Então, vamos colocar aqui um nome.
Leonardo Faria. Emprestou para Lorena Fernandes. O livro, vamos colocar aqui A Culpa é das Estrelas. Aqui, editar. Perfeito. Editou. Leonardo Farias, Lorena Fernandes, A Culpa é das Estrelas. Agora só vamos editar todas essas letras bagunçadas ali. Só pra gente ver que realmente está editado. Editado, para ficar bem claro aqui para nós. Editado, editado, editar. Editado, editado, editado. A data de agora, que foi a última atualização. Perfeito, o editar está pronto. Agora vamos fazer o nosso excluir. Vai ser o mesmo processo. Lá no nosso index, a gente já colocou que a gente está indo para o ESP Controller do empréstimo, ESP Action, excluir e está mandando o nosso ID. Fechou, tranquilo. Agora a gente tem que ir lá no nosso controller e criar o nosso get de excluir. Então vamos criar aqui embaixo de editar, nosso HTTP get, em public, action result, excluir. A gente vai estar recebendo o quê? Um int ID, por quê? Porque a cada registro que a gente clica do excluir, a gente está pegando o ID. Se a gente clica em excluir nesse daqui, ainda não está levando para nenhuma tela, mas na URL a gente já vê, excluir 3. Voltando aqui, excluir 6. E assim por diante, a gente vai pegar esse ID ali, que é o que a gente está mandando aqui para dentro da nossa action. Vamos fazer as mesmas verificações para ver se está funcionando, se está tudo ok, no sentido, encontrou alguma coisa. Então, primeiro aqui, if esse ID é igual a nulo ou é igual a 0, se for, já dá um return not found. Algum erro aconteceu, porque no banco não tem ID assim. Beleza, se ele não é nulo, se ele não é 0, vamos tentar fazer uma consulta no banco para a gente ver qual que é o registro que a gente está querendo excluir. Então, a gente vai lá no empréstimos model, vamos pegar um empréstimo específico e vamos fazer mais um select no banco. A gente entra no banco, entra na nossa tabela, vamos pegar um first ou default. Aqui, esse X significa as tabelas que a gente tem ali no banco. Aqui é só para vocês darem uma entendida. Claro que isso daqui pode significar várias coisas, né? Dependendo do projeto que você está fazendo. Mas para a gente entender o que a gente está fazendo aqui nesse momento, esse X é como se fossem as tabelas, as colunas que tem dentro dessa tabela. Então, beleza. Eu quero a coluna XID e quero que ela seja igual ao ID que está vindo lá da minha action, lá do meu index, lá da minha view. Tá? Perfeito. Se esse empréstimo for diferente, for igual a nulo, digamos, ele é igual a nulo, então, return not found. Então, quer dizer que aquele ID não significa nada no banco, não tem mais o registro de um empréstimo com aquele ID. Retorna not found. Agora, se ele passou por todas essas regrinhas aqui, então, return view. Empréstimo. Ou seja, vai retornar a view de empréstimos, né? Vai retornar para a view de excluir o empréstimo que a gente pegou. Agora vamos criar essa view. Aqui é de view, razor view empty. Vamos colocar aqui o nome excluir. Perfeito. Agora, dentro da nossa view de excluir, vamos estar copiando basicamente o que está no editar, que é basicamente a mesma coisa que a gente vai ter aqui. Permanece usando a model empréstimo model. Aqui vamos colocar excluir empréstimo. Acho que não sei se vocês perceberam, mas é basicamente o que fica escrito aqui em cima. Então, editar empréstimos. Quando a gente clicar em excluir, vai aparecer. Aqui não está carregando ainda porque o nosso projeto caiu aqui, acho por conta das mudanças que a gente está fazendo. Mas ali em cima vai aparecer excluir empréstimo. Perfeito. Basicamente o que a gente tem que mudar aqui vai ser aqui em cima excluir empréstimos. Aqui no botão, em vez de editar, vamos colocar excluir, tá? Aqui no nosso formulário, quando a gente envia ele, a gente não quer ir para o editar, a gente quer ir para o método post do excluir. Aqui já tem o nosso ESP Validation For, já está pegando o nosso ID, tudo certinho. Porém, quando eu estou aqui no excluir, eu não quero ter a possibilidade de mexer em nada. Aqui não é o local de editar, aqui é de excluir. Então, em cada um dos nossos inputs, eu vou colocar disable. Então, coloco disable e disable. Por quê? Se a gente vê no nosso projeto base, se eu clico aqui em excluir alguma coisa, eu não consigo modificar nada. Aqui é só para visualizar. Se eu tenho certeza que eu quero excluir esse registro que está aqui. É basicamente isso. Então, colocando disable em tudo para não ter perigo da pessoa trocar o texto aqui e dar um excluir, achando que está no editar.
Então, é sempre para estar melhorando ali a usabilidade do ser humano. Perfeito. Então, aqui, a gente pegou o nosso input ID. Vamos criar aqui embaixo do input de type hidden, vamos criar um H2, onde a gente vai perguntar se a pessoa tem certeza que deseja excluir o registro. Perfeito. Basicamente, vamos colocar um text light para aparecer uma corzinha mais clara. Um text light. Perfeito, já vai aparecer. E daí eu creio que seja isso. Agora é só criar o nosso método post que vai excluir. Então, lá dentro do nosso controller, vamos lá, vamos continue editing, que daí ele vai fechar ali e vai parar de dar esse erro sempre que eu salvo. Então, o HTTP GET do excluir está feito. Vamos fazer aqui embaixo o nosso HTTP post. Então, public action result excluir. Perfeito. Então, basicamente, a gente vai excluir um registro de empréstimo lá de dentro do nosso banco. Da mesma forma, estamos pegando aqui todo o empréstimo completo, né, os dados de um empréstimo módulo completo. E daí aqui a gente vai verificar se esse empréstimo é igual a nulo, porque se for igual a nulo, alguma coisa está errada. Então, vamos dar um return not found. Vamos para dentro do nosso banco, dar um empréstimos.remove empréstimo. Basicamente, fomos lá e demos um delete. Para salvar, é só dar um save changes. Demos um save changes, salvou todas as mudanças. É só dar um return agora, redirect to action index. Ou seja, vai voltar para a nossa index a partir do momento que tudo estiver realizado. Vamos vir aqui no nosso excluir, porque eu acho que eu não mudei a cor do botão. Aqui, ó, o excluir está como BTN Success. Ele vai estar verdinho, eu quero que ele esteja vermelho, para que a pessoa tenha plena ciência de que é um local mais perigoso ali. Porque dependendo do dado, né, dependendo do programa que seja, do projeto que está sendo realizado, às vezes tem alguma informação sensível, o melhor é sempre querer que o usuário tenha absoluta certeza de que ele está querendo excluir um dado. Então, aqui o editado. Vamos vir em excluir. Editado, tá disable, não consigo clicar. Se eu voltar, clicar em voltar, eu volto aqui pro index. Se eu clicar em excluir novamente e daí venho em excluir, volto pro index e o dado não tá mais aqui. Se eu venho no banco e dou um select, o dado também não tá mais aqui. Vamos excluir esse Leonardo Faria aqui. Excluir o Leonardo Faria, excluir, tenho certeza. Saiu da listagem, automaticamente também vai ter excluído aqui do banco, sendo que toda essa listagem aqui é basicamente um espelho de toda essa listagem aqui. Então, perfeito, criamos o nosso CRUD completo, a listagem de itens, o cadastrar está criado, o editar e o excluir, perfeito? Então, para o vídeo de hoje, era essa a modificação. Eu espero que vocês tenham curtido. No segundo vídeo, a gente vai ajeitar um pouquinho mais o estilo, o layout, porque percebam que ele está bem diferente do que é o nosso projeto base. Então, vamos dar uma adiantada aí no nosso layout e vamos criar algumas outras coisas, como, por exemplo, aqui, para nós conseguirmos estar filtrando os nossos registros, as mensagens de sucesso, colocar aqui edição realizada com sucesso, se eu quero excluir alguma coisa, remoção realizada com sucesso, no cadastro tem a mesma questão, vamos estar mexendo com essa parte. Creio eu que a próxima parte vai ser a última parte dessa série de vídeos. Foi uma série um pouco mais longa, vídeos um pouco mais compridos, mas eu creio que para a gente pegar e entender certinho o que cada coisa faz, o porquê que está sendo feita, é interessante ter uma coisa um pouquinho mais detalhada para a gente realmente ter um entendimento e não apenas sair copiando o que a gente acha que é, perfeito? Então, caso você tenha curtido o vídeo, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. É isso, até a próxima. Falou!